Vaticano em alerta máximo. As revelações de Mirjana sobre Medjugorje trazem mensagens urgentes da Virgem Maria. Bem-vindos de volta, queridos espectadores. Que as bênçãos de Deus estejam sobre cada um de vocês hoje. Como sempre, estamos animados para compartilhar uma mensagem que é poderosa e profundamente espiritual. Se você ainda não o fez, considere assinar nosso canal para se manter atualizado sobre os últimos insights e lições espirituais. Convidamos você a se juntar a nós nesta jornada e assistir a este vídeo até o final. Antes de mergulhar na mensagem de hoje, vamos primeiro nos unir em oração. Vamos oferecer nossa petição a Deus, nosso Pai, em nome de seu amado Filho, Jesus Cristo. Viemos diante de Ti, Deus Altíssimo, com corações humildes, buscando Sua misericórdia. Reconhecemos o sacrifício de Seu Filho, que deu Sua vida para nos salvar do fogo do inferno. Oferecemos nossos sacrifícios a Ti, aceitando as dificuldades da vida, especialmente durante as provações que virão, como um meio de expiar os pecados do mundo. Imploramos a Ti, Senhor, que estendas Teu perdão aos pecadores que lutam para se voltar para Ti, para que eles possam abraçar Tua misericórdia. Amém. Mãe Maria, entrego minha alma a Ti, confiando em Teu cuidado amoroso. Proteja minha vontade e pensamentos, para que todos os meus desejos possam se alinhar com Tua vontade, agradando a Deus em todas as coisas. Agradecemos a Ti, Mãe Santíssima, por Tua proteção e orientação. Pedimos que ores por nós agora e na hora de nossa morte. Amém. Nas colinas tranquilas de Medjugorje, um lugar onde o reino espiritual e as preocupações terrenas se encontram, a Virgem Maria deu mensagens profundas que continuam a reverberar por todo o mundo cristão. Este período é de profunda reflexão espiritual e esperança renovada, pois somos chamados a nos preparar para os desafios que estão por vir. As mensagens vindas de Medjugorje não são apenas palavras, elas são orientação divina, iluminando a escuridão de nossos tempos e nos apontando para um futuro cheio de oportunidades e provações. Ao refletirmos sobre essas revelações, é essencial entender a gravidade do que está sendo comunicado. As mensagens entregues pela Virgem Maria, particularmente por meio de Mirjana, uma das videntes em Medjugorje, são tão urgentes e significativas que até o Vaticano está em alerta máximo. Essas revelações não são meras visões místicas, são chamados à ação, nos guiando por um mundo cada vez mais escuro. Cada mensagem é um chamado à renovação espiritual, um chamado para fortalecer nosso relacionamento com Deus e viver de acordo com Sua vontade. Um dos principais temas que emergem das mensagens é um profundo despertar espiritual. A Virgem Maria, em seu amoroso cuidado pela humanidade, nos lembra da importância do arrependimento e da preparação. Ela nos alerta sobre um tempo em que o mundo enfrentará desafios que testarão o próprio cerne de nossa fé. No entanto, ao mesmo tempo, ela nos assegura que, por meio da oração, fé e devoção, seremos protegidos, fortalecidos e guiados pela misericórdia divina de Deus. O Papa Francisco, sob cuja orientação a Igreja permaneceu firme, tem consistentemente afirmado a importância de Medjugorje como um farol de esperança em um mundo que enfrenta grande escuridão espiritual. Essas mensagens não têm a intenção de causar medo, mas de nos preparar para o que está por vir. Maria nos encoraja a permanecer enraizados na fé, a orar fervorosamente e a oferecer nossos corações a Deus, especialmente diante das batalhas espirituais que virão. As revelações trazem clareza ao aviso, um momento em que a humanidade experimentará um momento significativo de ajuste de contas espiritual.
Este momento é uma chance para as pessoas se voltarem para Deus, se arrependerem e retornarem ao caminho da retidão. Os desafios que virão não serão fáceis, mas são oportunidades para a transformação espiritual e, pela graça de Deus, encontraremos nosso caminho. Como o Vaticano enfatizou, o tempo para a prontidão espiritual é agora. Os avisos de Medjugorje não são abstratos ou distantes, eles são reais e urgentes, exigindo nossa resposta imediata. A Virgem Maria nos exorta a abrir nossos corações, a abraçar os sacramentos e a nos preparar para as tribulações que virão. Nossas orações, nossos atos de fé e nossa dedicação a viver uma vida santa são ferramentas essenciais para navegar pelos tempos difíceis que logo se desenrolarão. Devemos nos unir em oração, como Maria nos pede, e permanecer firmes em nossa devoção ao Sagrado Coração de Jesus e seu Imaculado Coração. A oração, especialmente o rosário, é apresentada como uma arma poderosa contra as forças do mal. Por meio da recitação do rosário, não apenas nos defendemos, mas também nos aproximamos de Deus, recebendo a força e a graça necessárias para suportar as provações da vida. O Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria oferecem refúgio e proteção, fornecendo a armadura espiritual de que precisamos em tempos de crise. À medida que nos aproximamos do futuro, devemos nos manter firmes na esperança que a Virgem Maria colocou diante de nós. Embora os avisos sejam sérios, a mensagem final é de redenção e vitória espiritual. A luz de Deus sempre brilhará através da escuridão e, se permanecermos fiéis, seremos guiados com segurança pela tempestade. Os desafios que enfrentamos não são o fim, mas uma purificação que nos levará a uma maior santidade e comunhão mais profunda com Deus. As mensagens de Medjugorje são um chamado para despertar um lembrete de que devemos nos preparar espiritual e fisicamente para o que está por vir. Ao levar as palavras de Maria a sério, abraçar a oração e nos unir como uma comunidade espiritual, podemos superar os obstáculos que ameaçam nos dividir. Não esperemos que as provações comecem, hajamos agora, voltando-nos para Deus de todo o coração, confiando em seu plano divino e caminhando juntos no caminho da fé. Obrigado por se juntar a nós hoje nesta importante reflexão. Sua presença e participação ajudam a fortalecer a comunidade espiritual que compartilhamos. À medida que avançamos, que possamos encontrar inspiração nos ensinamentos da Virgem Maria, cujas mensagens nos guiam em direção a um futuro cheio de fé, esperança e proteção divina. Que Deus abençoe a todos abundantemente. Enfrentando o futuro, mantendo nossa fé e moralidade em tempos desafiadores. À medida que refletimos sobre os desafios que temos pela frente, somos chamados a nos perguntar: como podemos preservar a santidade e a moralidade de nossas crenças em um mundo que está se tornando cada vez mais caótico? Como vivemos as verdades sagradas que nos foram confiadas, não apenas em tempos de paz, mas também em meio a provações e adversidades? Esta é a questão que nós, como uma comunidade de crentes, devemos abordar enquanto nos preparamos espiritualmente para o que está por vir. Antes de embarcar nesta jornada espiritual, vamos primeiro nos unir em oração e fé, abrindo nossos corações a Deus e convidando aqueles ao nosso redor a se juntarem para espalhar esta mensagem divina de esperança. Juntos, podemos compartilhar esta luz com o mundo, oferecendo conforto àqueles que precisam de refúgio espiritual. O Papa Francisco, com sua orientação inabalável e liderança espiritual, nos convoca a fortalecer nossa fé e nos preparar para os desafios que estão se aproximando rapidamente.
Seus ensinamentos nos inspiram a permanecer firmes em nossa devoção, a nos mantermos firmes em nossas crenças e a estarmos prontos para enfrentar as tempestades que virão com coragem. Nestes tempos difíceis, encontramos inspiração e conforto nos ensinamentos da Virgem Maria. Ela nos oferece profunda sabedoria e compaixão, especialmente por meio de seus avisos sóbrios. Apesar dos desafios que estão diante de nós, suas mensagens nos guiam com determinação inabalável, lembrando-nos de que a oração é nosso refúgio. Como, então, podemos nos levantar para enfrentar o desafio e defender as instituições sagradas confiadas aos nossos cuidados? Os eventos que se desenrolam ao nosso redor, marcados por sinais preocupantes e presságios agourentos, exigem nossa atenção imediata e profunda compreensão. 3 verdades essenciais emergem das revelações marianas, agindo como faróis de luz para navegar nas provações que estão por vir. A primeira verdade é a decadência moral que está varrendo a sociedade. A luxúria em todas as suas formas se tornou uma força cada vez mais dominante, erodindo a base moral de nossas comunidades e lançando uma sombra sobre a inocência de nossos filhos. Em um mundo que cada vez mais celebra a indulgência em vez da virtude, como protegemos a integridade de nossas famílias, nossas comunidades e nossas almas? Como podemos proteger a nós mesmos e aos nossos entes queridos do poder destrutivo dessa crescente escuridão? A segunda revelação diz respeito ao declínio das vocações religiosas. À medida que cada vez menos indivíduos respondem ao chamado para servir a Deus por meio do sacerdócio e da vida religiosa, somos lembrados da necessidade urgente de reafirmar nosso compromisso com Deus. É essencial que apoiemos e encorajemos as vocações religiosas que permanecem, ao mesmo tempo em que promovemos o crescimento espiritual em nossas comunidades. Devemos reafirmar nossa própria devoção pessoal, comprometendo-nos com Deus em oração, penitência e ação. Nestes tempos de seca espiritual, devemos ser aqueles que reavivam a chama da fé em nossos lares, igrejas e no mundo. Mas mesmo diante desses sinais alarmantes, nos confortamos em saber que a luz da fé finalmente triunfará sobre as trevas. Enquanto as forças do mal parecem ficar mais fortes, a Virgem Maria nos lembra que o amor de Deus é mais poderoso do que qualquer uma das forças que trabalham contra nós. Em meio à convulsão social, a escuridão nunca extinguirá a luz de Cristo. Por meio da oração e da devoção, encontraremos forças para suportar as dificuldades que virão e, por meio da nossa fé, venceremos o mal. A liderança do Papa Francisco tem sido uma luz guia para a Igreja durante esses tempos turbulentos. Seu compromisso inabalável com os ensinamentos de Cristo, juntamente com seu chamado à oração e à solidariedade, continua a inspirar os fiéis ao redor do mundo. À medida que avançamos em direção ao cadinho de 2024, somos convidados a permanecer juntos em oração, unidos em nossa devoção a Deus e aos ensinamentos da Igreja. Este momento da história, conforme previsto nas revelações marianas e ecoado por figuras proféticas como Manuel Strack, testará nossa fé como nunca antes. As revelações marianas nos deram as ferramentas de que precisamos para enfrentar as provações que virão. A mensagem é clara: devemos permanecer firmes em nossa fé, orando sem cessar e apoiando-nos na proteção de Deus. Embora as forças das trevas possam parecer avassaladoras, temos a certeza de que, no final, a luz prevalecerá. A Rainha de Medjugorje, a bem-aventurada Virgem Maria, continua a oferecer sua sabedoria e orientação enquanto navegamos no futuro incerto. Com sua intercessão, nos é dada a coragem de enfrentar os desafios que estão por vir. Enquanto nos preparamos para os tempos difíceis que estão por vir,
Façamos isso com corações cheios de humildade e devoção. Olhemos para o exemplo do Papa Francisco como um farol de fé, esperança e caridade, e prestemos atenção aos avisos da Virgem Maria, que nos chama para uma vida de oração, arrependimento e vigilância espiritual. O caminho à frente não será fácil, mas com a graça de Deus e nossa fé inabalável, permaneceremos fortes. Juntos, triunfaremos sobre a escuridão, enquanto a luz de Cristo nos guia em direção à paz, redenção e vida eterna. Obrigado por se juntar a nós hoje. Sua participação e dedicação a essas mensagens são vitais para nossa missão compartilhada de renovação espiritual. Que a sabedoria e o encorajamento que encontramos nas revelações marianas inspirem você a permanecer fiel à sua fé, proteger sua comunidade e confiar no plano divino que Deus traçou para nós. Navegando na tempestade, fortalecidos pela fé e orientação divina. À medida que navegamos nas águas incertas e tumultuadas do nosso tempo, somos chamados a nos agarrar à fé inabalável que atua como um farol de esperança em meio à tempestade. Nestes dias desafiadores, os ensinamentos da Igreja, guiados pela sabedoria do Papa Francisco e pelas profundas revelações dadas pela Virgem Maria de Medjugorje, nos oferecem uma bússola espiritual para encontrar nosso caminho. Os avisos celestiais que recebemos hoje não devem ser ignorados. Elas servem como um chamado claro e urgente à ação. As mensagens da Virgem Maria ao mundo ressaltam a necessidade de proteger as preciosas verdades e valores que nos foram confiados. Essas verdades enraizadas na fé, moralidade e santidade estão sob cerco. À medida que o mundo se afunda cada vez mais na escuridão, esses princípios de fé são cada vez mais atacados, e cabe a nós defendê-los com tudo o que temos. A liderança inabalável do Papa Francisco nos lembra da importância de manter o depósito sagrado da fé que foi transmitido através dos tempos. É por meio de sua orientação e do magistério da Igreja que somos lembrados da profunda importância desses ensinamentos sagrados. No centro dessa batalha espiritual está Nossa Senhora de Medjugorje, cujos sérios avisos continuam a ressoar nos corações dos fiéis. Esses avisos não têm a intenção de trazer medo, mas de nos encorajar a permanecer firmes em nossa fé e a defender o casamento, a família e a santidade da vida. Esses valores tão frequentemente minados no mundo de hoje são a base de uma sociedade forte e fiel. Em um mundo de confusão moral e erosão espiritual, Maria nos chama para proteger esses pilares sagrados. A família, em particular, está sob ataque como nunca antes, e é nosso dever como fiéis seguidores de Cristo protegê-la contra as crescentes ondas de secularismo e imoralidade. Diante desses desafios crescentes, encontramos força nas práticas espirituais que sustentarão gerações de fiéis. A celebração eucarística, onde encontramos o próprio corpo e sangue de Cristo, nos fortalece de uma forma que nada mais pode. É no ministério do sacerdócio, por meio do qual os sacramentos são dispensados, que encontramos a graça divina e recebemos a força para perseverar. O rosário, uma arma poderosa contra as forças do mal, continua sendo uma ferramenta fundamental em nosso arsenal espiritual. Quando rezamos o rosário, nos alinhamos com o coração de Maria, a mãe de toda a humanidade, e nos aproximamos de Deus por meio de sua intercessão. Embora o caminho à frente possa parecer escuro e incerto, não estamos sem esperança. A garantia da proteção e direção divinas é um tema constante nas mensagens da Virgem Maria. O envolvimento de Deus na história humana, embora às vezes invisível, nunca está ausente. Em momentos de dificuldade, quando as nuvens de tempestade se juntam, somos lembrados de que a vitória final pertence ao bem.
Não importa quão feroz seja a batalha ou quão assustadores sejam os obstáculos, a vontade de Deus prevalecerá, e aqueles que permanecerem fiéis a Ele emergirão vitoriosos. Ao enfrentarmos as tribulações que estão por vir, fé e coragem firmes serão nosso guia. Os exemplos brilhantes estabelecidos por figuras como o cardeal Joseph Ratzinger, Papa Bento XVI, e o Papa Francisco nos inspiram a fortalecer nossa determinação espiritual. Seu compromisso com Cristo e a Igreja nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, nunca estamos verdadeiramente sozinhos. A oração e a penitência agem como o caminho a seguir, ajudando-nos a purificar nossos corações e nos aproximar de Deus. É por meio desses atos de devoção que nos preparamos para os desafios espirituais que nos aguardam. Em meio a essa preparação espiritual, somos chamados a oferecer sacrifícios pela salvação dos outros. Assim como Cristo se ofereceu por nós, somos chamados a oferecer nossos próprios sacrifícios pelo bem do mundo. Ao entrarmos em um tempo de grande purificação, nossas orações, especialmente durante The Warning, ajudarão a atrair as almas de volta a Deus. Também devemos orar por aqueles que lutam para se arrepender, pedindo a Deus que lhes conceda a graça da conversão e estenda sua misericórdia a eles. Convidamos você a se juntar a nós nesta jornada. Juntos, somos uma comunidade espiritual, unida por nossa fé e devoção a Cristo e sua Igreja. Por meio da oração, penitência e fé inabalável, enfrentaremos o que vier com coragem e esperança. Os desafios que temos pela frente são formidáveis, mas nossa fé é mais forte. Ao percorrermos esse caminho, nunca estamos sozinhos. Maria está conosco, e Cristo caminha ao nosso lado, oferecendo seu amor, orientação e proteção. Obrigado por ficar conosco durante todo este vídeo. Sua participação nesta jornada é inestimável. Se você achou esta mensagem edificante e encorajadora, inscreva-se no canal, toque o sino de notificação e compartilhe seus pensamentos conosco nos comentários. Estamos ansiosos para ouvir de você e continuar esta jornada juntos com fé e esperança. Que Deus o abençoe, e que a luz de Cristo